Bom, em primeiro lugar, eu acho que as eleições de ontem no Reino Unido pouco teve a ver com o fenómeno do crescimento da extrema-direita. O que houve ontem no Reino Unido foi a vitória da direita, mas uma direita legítima, uma direita respeitável, uma direita democrática. A extrema-direita é uma proposta política que é agressiva, que é radical e que muitas vezes apela ao uso da violência contra os seus adversários políticos. Nada disso verificou ontem na eleição inglesa. Portanto, ponhamos as coisas em perspectiva. Mas ontem o resultado da eleição inglesa é um resultado definitivo relativamente a um tópico, à saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. E isso é uma desgraça para a Europa. Foi uma desgraça para a Europa quando perderam o referendo. E foi uma segunda desgraça agora ao afirmar o povo inglês de forma clara, porque não é que estas eleições fossem um referendo apenas sobre o Brexit, mas o partido que decidiu liderar o Brexit, o partido que quer o Brexit feito rapidamente, ganhou claramente as eleições. E isso é uma tristeza muito grande para quem, como eu, dedicou toda a sua vida política à construção do projeto europeu. E lamento muito a oposição europeia que olha para estes resultados ingleses, como olhou para os resultados do primeiro referendo, como se fosse culpa dos ingleses. Cometeram um erro, diz a Europa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar aos europeus que é preciso respeitar o sentimento e a decisão dos povos. Segundo, essa ideia que eles cometeram um erro e vão pagar por esse erro é um discurso absolutamente arrogante e que não tem o mínimo sentido. Melhor seria, talvez, que a União Europeia pudesse, ela própria, estudar as razões que levaram os ingleses a abandonar o projeto europeu. Não é? E certamente encontrariam muito com o que se ocupar, muito que mudar. Tudo isto se deve a uma coisa muito simples. É mais fácil de perceber do que se pensa. Tudo isto é o resultado da crise económica de 2007, 2008. Essa crise económica, primeiro, não foi uma crise qualquer, foi a grande crise, já tem um nome na história do pensamento económico. Essa crise ficará chamada como a Grande Recessão, para assim se distinguir da Grande Depressão dos anos 30. E esta crise teve as mesmas consequências que todas as crises têm, não é? Um certo abalo nos fundamentos e no quadro geral democrático, a subida da extrema-direita. E essa subida da extrema-direita na Europa deve-se fundamentalmente ao facto da União Europeia ter encarado a crise económica e ter resolvido a crise económica de uma forma errada economicamente e de uma forma que causou os maiores problemas sociais e políticos. Isto é, veja bem, talvez possamos pôr as coisas assim, que é uma perspectiva que os europeus detestam considerar, porque é o espelho do seu falhanço. A crise de 2008 nasceu nos Estados Unidos e espalhou-se para todo o mundo. Mas os Estados Unidos foram os primeiros e os que melhor reagiram à crise. E os que primeiro retomaram o caminho do crescimento económico e da descida do desemprego. A forma como os Estados Unidos reagiram à crise económica de 2008 foi muito mais eficaz, muito mais competente, muito mais séria do ponto de vista da doutrina económica do que a Europa. A Europa não teve uma política económica, não teve uma política moral, uma política ideológica, uma política que visava impor
naquele momento, uns preconceitos da direita europeia que se revelaram catastróficos. Repare nisto. Entre 2008 e 2015, qual foi a receita para combater a crise por parte dos Estados Unidos? Foi fundamentalmente uma política monetária expansionista. O quantitative easing foi a resposta dos Estados Unidos para a crise, em 2008. Entre 2008 e 2015, a União Europeia não adotou o quantitative easing, adotou a política de austeridade. Porque achou que combatia a crise fazendo julgamentos morais sobre os Estados. Achou que a crise era consequência e responsabilidade dos Estados gastadores. A austeridade na Europa o que trouxe foi mais dívida, mais desemprego, menor crescimento económico. Não trouxe nada de bom. Não resolveu nenhum problema e agravou todos. Até que, em 2015, e contra a Alemanha, o Banco Central Europeu faz o mesmo que fizeram os Estados Unidos, digamos, 7 anos antes. Adotou o quantitative easing. Isto é uma história que é tão evidente o erro político da Europa, mas que nunca é contada. E não é contada porquê? Porque a Europa não a quer contar. Porque quer manter como um embuste. É muito simples. Os Estados Unidos saíram primeiro da crise. Resolveram primeiro os seus problemas de emprego. Resolveram primeiro os seus problemas de crescimento económico. Porquê? Porque tiveram uma política expansionista monetária. Uma política baseada no quantitative easing. Os europeus demoram 7 anos até adotar o mesmo programa. Depois de terem feito muita asneira, muita austeridade. E esses programas de austeridade não visavam resolver o problema económico, não. Visavam, digamos assim, um ajuste de contas com a esquerda. No fundo foi isso que a direita fez. Porque essa austeridade visava duas coisas. Uma, transformar os Estados nos responsáveis da crise. E, em segundo lugar, fazer aquilo que fazem em todo o lado, que fizeram lá e que estão a fazer aqui no Brasil, a conversa e o discurso de vos tentarem convencer que o problema de tudo isto resiste nos gastos excessivos do Estado. Porque lá como cá, o discurso era o mesmo, as reformas estruturais. Quando ouvirem falar em reformas estruturais, vocês compreendem, são as reformas da direita. São menor proteção no trabalho e menor distribuição, menores prestações sociais. É o que fizeram, o que se fez na Europa, com custos pesadíssimos, e que estão aqui, de certa forma, a adotar no Brasil. Bom, quais foram as consequências dessa política de austeridade para chegarmos à extrema-direita? Teve uma consequência ao nível económico, não resolveu nada, pelo contrário, agravou todos os problemas. A imagem que eu costumo usar é de alguém que está metido num buraco e continua a escavar, como se continuar a escavar fosse a forma de resolver o problema. Não? A Europa fez isso. Estava metida num buraco desde 2008, numa crise, e continuou a escavar, a agravar a crise. A resposta económica, portanto, foi um fracasso. Mas, para além disso, criou dois problemas gravíssimos na Europa que nunca existiam desde que o projeto europeu se criou, se iniciou e se desenvolveu. O primeiro foi uma divisão política dentro da União Europeia muito marcada e que vai deixar as suas marcas. Uma divisão entre o Norte e o Sul, entre o centro e a periferia. E, por outro lado, uma desagregação do projeto europeu. Isto é, o projeto europeu mudou de discurso, mudou de quê? Mudou de natureza, verdadeiramente. E por isso, nesse momento, com todos esses problemas sociais, isso é sempre o caldo de cultura para a emergência da extrema-direita. A extrema-direita sempre existiu na Europa.
Estava calada, não tinha voz orgânica, tal como sempre existiu no Brasil. Mas não tinha espaço institucional. O que fizeram no Brasil, o que fizeram na Europa, foi dar-lhe uma possibilidade institucional à extrema-direita. Mas a extrema-direita foi derrotada nestas últimas eleições europeias. Não é? O problema de lidar com a extrema-direita é apenas este. É que há partidos que não resistem a fazer algumas concessões à extrema-direita. E isso é fatal. Há partidos da direita cúmplices dessa subida da extrema-direita. Cúmplices. E não apenas aqui no Brasil. Também na Europa. Repare. Ainda recentemente nós tivemos uma eleição europeia. Bom, o que é que a Europa fez? A Europa, que já tem imensos problemas democráticos, decidiu eleger uma Presidente da Comissão que nem a votos foi. Nem a votos foi. E pretendem convencer os europeus que estamos no bom caminho. Desculpa, isto é demais. Chega de tentar disfarçar um problema gravíssimo da Europa. E depois meteram uma senhora que eu francamente não conheço, uma alemã, que foi Ministra da Defesa. Lá terá os seus méritos. Mas eu não conheço o pensamento, nem ninguém na Europa conhece o pensamento. O que sei é que logo na primeira medida que tomou, foi formar o seu gabinete, juntou as pastas da imigração e da segurança. É a primeira vez que acontece. E juntar as pastas de imigração e segurança é dar um sinal político de que a imigração é para a Europa um problema de segurança. Isto é cedência à extrema-direita. Esta comissão, a nova comissão, que resultou de uma votação europeia contra a extrema-direita, que venceu a extrema-direita, a primeira coisa que faz é uma cedência à extrema-direita. E depois querendo convencer-nos que não é bem assim. Querendo dizer que não, nós não temos essa intenção. Parem com a hipocrisia. Nós temos que conhecer a linguagem da extrema-direita, onde a vemos. Como dizer, esse portfólio, essa pasta governamental que juntou a imigração e a segurança, chamaram-lhe o gabinete ministerial para a proteção do modo de vida europeu. Proteção do modo de vida europeu. Nunca na vida da Europa, nunca desde a sua fundação, a Europa se dedicou a proteger um modo de vida. A Europa não protege modos de vida, nem diz este modo de vida é melhor do que aquele. A única proteção que a Europa faz é proteger um modo de vida que respeita a lei. Nada mais. Não se mete nas opções dos cidadãos, nem impõe uma moral. Portanto, isto é realmente uma cedência à conversa chauvinista da extrema-direita. E depois dizem que não. Com aquela linguagem burocrática e manhosa dos europeus. Não, nós não podemos dizer isso. Bom, quando você fala da extrema-direita, é isto que tenho a dizer. A extrema-direita sempre existiu. A crise deu-lhe a oportunidade de ter uma expressão institucional. Mas foi derrotada. E o problema com a extrema-direita é a cumplicidade e as cedências que os partidos da extrema-direita lhe fazem. Se agora se abstrair da Europa e pensar no Brasil, foi o mesmo, aconteceu exatamente o mesmo no Brasil. Crise, a cedência da direita à extrema-direita, que acaba na vitória da extrema-direita. A única diferença entre a Europa e o Brasil é que eles lá não ganharam. Ganharam o quê? Repara que aconteceu exatamente a mesma coisa. Quem deu o golpe de Estado foi a direita clássica, a direita dita democrática, a direita respeitável, a direita, como é que vocês lhe chamavam? Cheirosa, era assim que lhe chamavam. Alguém lhe chamou assim e parece que isso ficou. Essa direita permitiu a ascensão da extrema-direita e desapareceu no ato. O que aconteceu foi um suicídio da direita clássica. Um suicídio, deram um tiro na cabeça.
pensando que estavam a dar um tiro no inimigo. Ora, o inimigo que visaram, a esquerda brasileira, continua de pé. Eles é que desapareceram do jogo. Vejamos o Brasil e a política económica brasileira. O que está a acontecer no Brasil não é propriamente uma política económica, é uma política ideológica. Nada tem de económico. Nada tem de racionalidade económica. É uma política ideológica disfarçada de racionalidade económica. É um embuste, isso. Repare, tomemos, por exemplo, a ideia muito repetida no Brasil, tal como era muito repetida também na Europa. A nossa previdência está quebrada. Não é assim que vocês diziam, temos aqui um problema. Bom, talvez pudessem então pensar que o principal problema da previdência chama-se desemprego. Não há nenhum sistema de previdência que resista a 13% de desempregados. Assim ela estará sempre quebrada. Então, talvez fosse inteligente que alguém pudesse dizer sim, então vamos começar a resolver e a fazer uma reforma da Previdência, começando por dar trabalho aos brasileiros. Quer dizer, a primeira prioridade deve ser o trabalho, o emprego. Como é que ninguém... O que acontece no Brasil foi o que aconteceu na Europa. Há uma espécie de pensamento único na economia, que ainda por cima é errado, e disfarçam esse pensamento de científico. Portanto, vamos fazer uma reforma na Previdência. Antes da crise, eu fiz uma reforma da Segurança Social no meu país, quando era Primeiro-Ministro. Nós precisávamos dela, mas fizemos uma reforma equilibrada. Dizemos, bom, até aqui as regras eram estas e manter-se-ão, mas a partir daqui vamos introduzir uma regra que foi basicamente esta. Quanto mais sobe a esperança de vida, nós damos uma opção às pessoas. Bom, você tem duas possibilidades. Ou reformar-se com a idade que queria, e terá um desconto, porque agora a sua esperança de vida é maior. E portanto o Estado tem que pagar mais, em média, não é? Ou então, você, para ter a mesma pensão, trabalha mais, um mês, 2 meses e meio. Era uma reforma, digamos, moderada. Mas uma reforma também que não tinha alvos, isto é, não tinha propriamente... Não obrigava os pobres e os mais desfavorecidos a pagar a reforma da Previdência. O que acontece no Brasil ainda é mais chocante, porque todas estas reformas, ou pretensas reformas, que não passam de contra-reformas que estão a ser feitas no Brasil, são reformas, como dizem, porque aqui no Brasil importam sempre os pontos de vista europeus com um certo atraso. Não é? Foi o mesmo que ouvimos falar na Europa, reformas estruturais. E então há uma competição dos partidos para ver qual é o mais reformista. Na verdade, não se trata de reforma nenhuma. Trata-se de contra-reformas. Agir contra todo o século XX. Nós vamos desmontar o Estado Social, que de certa forma se expandiu em todo o mundo. O Estado Social Europeu, isto é, a ideia de vamos proteger-te no trabalho. Entre o teu empregador e o trabalhador não há a mesma relação. Não há uma relação igual, é uma relação desigual. Portanto, as leis têm que proteger o trabalhador. E a ideia é que vamos criar mais empregos, quanto mais selvagem for o trabalho, vamos tirar direitos. Isto não é uma agenda económica, isto é uma agenda ideológica. E a segunda área é, vamos reduzir os apoios sociais. Isto é, os pobres ficarão com cada vez menos apoio. Bom, a consequência disto será apenas uma. Não terá consequência nenhuma ao nível económico. Não terá consequências positivas, mas tem uma consequência social grave. É que vai aumentar ainda mais a desigualdade profundíssima que existe no Brasil. Eu devo dizer que deviam ter vergonha quem faz estas propostas.
vergonha. Porque o nível de desigualdade no Brasil é tão obsceno que fazer reformas deste tipo, para quem está tão necessitado de uma certa igualdade social, é vergonhoso. O êxito deste governo em Portugal deveu-se justamente a uma única coisa: acabar com a receita económica da austeridade. E no momento em que acabou a austeridade, as coisas começaram a melhorar. A economia começou a crescer e, principalmente, o desemprego caiu muito. O êxito do governo, refiro-me à legislatura passada, foi fundamentalmente esse. Foi a batalha pelo emprego. Ganhou. E ganhou, e com isso o Partido Socialista reforçou a sua votação. Teve agora 36%. Embora eu acho que o governo português é demasiado cúmplice com a Europa. Neste sentido, é que o governo português deixou que se instalasse a ideia falsa de que a recuperação económica do país se deve ao facto de ter havido austeridade. Isto é, houve austeridade, pagámos um preço, não é? Como é a metáfora do sempre, as mesmas metáforas. A metáfora medicinal. Passámos febre, tomámos os comprimidos que não gostámos, os xaropes que não gostávamos e agora, finalmente, não! Só estamos melhores porque deixámos de tomar esses remédios. Não é por termos tomado, não fizeram nenhum bem, só fizeram mal. E acho que o governo português devia assumir isso de forma radical. Isto é, a austeridade foi um erro para toda a Europa. E podíamos não tê-lo feito. Podíamos ter feito exatamente como fizeram os Estados Unidos. E com isso teríamos melhorado a vida de muita gente na Europa, muitos países não teriam passado aquilo que nós passamos em Portugal. Agora, este governo em Portugal é um governo, ou foi um governo que se baseou numa aliança parlamentar. O governo era só do Partido Socialista, mas tinha o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista no Parlamento. Esse acordo agora não existe, não é? Vai ser negociado quase caso a caso. Eu acho que foi uma pena o governo português não assegurar logo no início condições de governabilidade. Mas enfim, é o que posso dizer sobre Portugal. E acho que interessa aos brasileiros saber que as coisas têm corrido bem, felizmente, economicamente para Portugal. Para quem ama o Brasil, para quem sempre teve uma grande admiração pelo Brasil, como é o meu caso, eu não sou brasileiro, mas tenho um amor muito profundo ao nosso país. O que está a acontecer é uma desgraça para a imagem internacional. E uma desgraça ainda maior quando hoje sabemos que era possível fazer de outra forma. O Brasil teve uma época de ouro na política internacional. O Brasil já foi um novo ator internacional que negociava e que estava no centro de uma política externa de afirmação que era necessária. Eu acho que o Brasil não tem consciência de si próprio, em primeiro lugar. O Brasil não percebe, ou melhor, não é o Brasil não percebe. O Brasil precisa de se comportar como quem tem 110 milhões, não é isso? Desculpa, como quem precisa se comportar como quem tem 210 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes. Não pode comportar-se no palco internacional como se essa realidade não existisse. O Brasil é um país continental. O Brasil tem que ter consciência que tem duas tarefas. Tem que liderar, em primeiro lugar, a batalha pela língua portuguesa. O Brasil tem que liderar também
a América Latina. Isso é o que se espera de alguém que está na circunstância do Brasil. E tem que se comportar internacionalmente como se essa voz não é substituível. Nenhum outro pode fazer. Isto é, não é Portugal que pode liderar um combate pela língua portuguesa ao nível internacional. Nós só temos 10 milhões de pessoas. Tem que ser o Brasil. O Brasil tem que liderar a América Latina e dar voz à América Latina e no concerto das nações pugnar por aquilo que já fez no passado. Eu fui testemunha disso. Eu vi o Brasil crescer internacionalmente e vi a diplomacia europeia, a diplomacia brasileira, a afirmar-se internacionalmente. Eu vi isso acontecer. E grande parte dessa afirmação brasileira no mundo também tinha a ver com a questão ambiental e com a questão amazónica. A Amazónia era um fator de promoção do Brasil no mundo. Agora é exatamente o contrário. Eu acho que o Brasil não tem consciência de quanto isso prejudica quer o Brasil, quer todos os brasileiros. Hoje, as questões de alterações climáticas são questões de segurança. Não é apenas a retórica ambiental. Isso já lá vai o tempo. Agora estamos a falar de questões de segurança. Ninguém admitirá no mundo irresponsabilidades no domínio ambiental. Ninguém. E o Brasil, neste quadro de emergência climática, o Brasil tem uma enorme vantagem. Tem a Amazónia que pode funcionar a seu favor. E a diplomacia europeia a diplomacia brasileira faz todo o possível para transformar aquilo que é um trunfo numa desvantagem. Nunca consegui compreender essa política externa. Não consigo compreendê-la. O Mercosul é um projeto de integração económica que se inspira no modelo europeu. É uma inspiração do projeto europeu, o Mercosul. E por isso a União Europeia sempre teve um especial carinho com o Mercosul. E eu via no Mercosul uns passos de integração económica e política que a liderança brasileira devia impulsionar. E, portanto, vejo sempre com bons olhos um acordo económico. Primeiro vejo sempre com bons olhos acordo económico entre atores políticos mundiais e regiões diversas. Isso é positivo. E com melhores olhos vejo entre a União Europeia e o Mercosul. Mas sei que há muitos adversários desse, porque há quem tenha a perder. E há alguns que têm a perder são justamente os agricultores franceses. Os agricultores franceses estão muito habituados a um proteccionismo europeu que em muitos casos chega a ser um bocadinho escandaloso. Mas a verdade é que existe. E eu julgo que o governo francês estava com uma grande vontade de assumir este acordo e não dar voz aos seus agricultores que pugnam para que a União Europeia ou que a França não deixe que a União Europeia assine esse acordo. E estou convencido que essa visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros francês também se inseria nessa... A resposta brasileira é tão bruta, não? Que deu todas as possibilidades para que do outro lado ponham isso em causa. Olha, eu espero que não. Mas tenho as maiores dúvidas se isso não terá uma consequência. No fundo, o Brasil deu aos adversários desse acordo na União Europeia o argumento que eles precisavam, o argumento ambiental. E vão utilizá-lo contra o acordo. Isto é a diplomacia brasileira. Eu não conheço o acordo, nem conheço os detalhes do acordo, não os discuti, não li, não faço ideia, claro, é melhor. Sei que o Brasil deu aos adversários do acordo na Europa todos os argumentos que eles necessitavam para pôr em causa.